Em uma noite silenciosa, o mundo parecia adormecido. O vento soprava suave pelas árvores, levando consigo pequenos murmúrios que se perdiam entre as folhas. O céu, de um azul profundo, estava coberto de estrelas imóveis, e cada uma delas parecia guardar um segredo antigo, um segredo sobre o som, sobre a voz, sobre a comunicação que um dia ultrapassaria o limite do visível. É curioso pensar que, antes que o rádio existisse, o ar já estava repleto de ondas invisíveis, silenciosas, dançando sem que ninguém as percebesse. Eram vibrações esperando serem ouvidas, sons que ainda não tinham destino. Era como se o próprio universo estivesse sussurrando e o homem, curioso e inquieto, quisesse apenas aprender a escutar. Antes de mergulharmos nessa história fascinante do rádio, já deixe o seu like para mostrar que você está curioso para descobrir cada segredo invisível que mudou o mundo. E se inscreve no canal para não perder nenhuma história incrível como essa. Prometo que você vai se surpreender com o poder do som que atravessa o tempo e os continentes. A Terra descansava em um tempo onde as mensagens viajavam lentamente. As notícias cruzavam mares em navios ou seguiam por trilhos de ferro, batendo em cabos telegráficos que estalavam como trovões de metal. Mas mesmo o telégrafo, com toda a sua precisão elétrica, não carregava a alma de uma voz. Não havia timbre nem emoção, apenas o frio das palavras codificadas. E foi nesse silêncio mecânico que nasceu o desejo de algo mais humano, de ouvir alguém mesmo à distância, como se estivesse ali, ao lado, respirando o mesmo ar. Na penumbra de uma oficina iluminada por lamparinas, um jovem cientista inclina-se sobre fios, tubos e bobinas. O ar cheira a cobre aquecido, a madeira queimada e a curiosidade. Seu nome ainda não ecoa nos livros, mas suas mãos trêmulas e firmes ao mesmo tempo estão prestes a dar vida a uma das maiores transformações do mundo moderno. Ele não busca fama, apenas compreensão. Passa noites em claro observando o comportamento do som, testando como as vibrações do ar poderiam se transformar em sinais elétricos e esses sinais, um dia, em ondas capazes de viajar pelo vazio. O tic-tac de um relógio marca o tempo no canto da sala, lento e compassado. Cada segundo parece uma batida distante, uma promessa de que algo está prestes a acontecer. Lá fora, o vento toca as folhas como se fosse uma melodia antiga, e por um instante o cientista fecha os olhos. Imagina que o som do vento é uma mensagem, uma voz que atravessa distâncias infinitas. Ele pensa, e se eu pudesse capturar isso? E se a voz humana pudesse voar como o vento, atravessar montanhas, mares e cidades e ainda assim chegar clara, viva, pulsante? A ideia é simples, mas profunda. E como toda grande invenção, nasce de uma mistura de sonho e persistência. Ele pega um pequeno fio de cobre, enrola-o ao redor de um núcleo metálico, cria uma espiral perfeita, quase como uma pequena serpente adormecida. E ao energizá-la, sente o leve formigamento da descoberta. O som não viaja apenas pelo ar, ele pode viajar pela eletricidade, pelo invisível. Um novo mundo começa a respirar. Enquanto isso, lá fora, o céu amanhece devagar. O primeiro raio de sol entra pela janela, tocando o metal da mesa de trabalho. O brilho dourado reflete em centenas de pequenos instrumentos, como se o dia também quisesse participar daquela descoberta. O cientista sorri, exausto, mas cheio de esperança. Ainda não há música, nem vozes, nem programas noturnos de rádio, mas há algo novo no ar. Literalmente, um campo invisível, silencioso, pronto para ser descoberto. O vento volta a soprar desta vez mais quente,
e a luz do sol inunda o espaço. As ondas ainda não foram ouvidas, mas já existem, como o primeiro bater de asas antes do voo. A invenção do rádio ainda é apenas um pressentimento, um eco distante no coração dos curiosos. Mas tudo começa assim, com uma escuta atenta, com um olhar demorado para o invisível, com o desejo de transformar o silêncio em som. E naquele amanhecer, entre a madeira da mesa e o calor do sol, uma nova era começa a sussurrar baixinho, quase imperceptível, como uma canção que o mundo ainda aprenderia a cantar. Enquanto o cientista anota suas observações, o som do vento se mistura com o arranhar do lápis no papel. Ele não sabe, mas o que está escrevendo mudará para sempre a maneira como o ser humano se conecta. E o ar, esse velho mensageiro silencioso, está prestes a ganhar uma nova missão: carregar vozes, emoções e sonhos através do tempo e do espaço. E assim termina essa primeira noite de experimentos, em um laboratório perdido no tempo, onde o invisível começou a falar. Enquanto o mundo desperta lentamente, outros experimentadores também começam a escutar o chamado das ondas invisíveis, e em diferentes partes do planeta, pequenas faíscas de curiosidade acendem-se, preparando o terreno para o que viria a seguir. O tempo passa devagar dentro da oficina, como se o mundo lá fora esperasse em silêncio o próximo passo. O jovem cientista, agora mais determinado, continua seu trabalho noite após noite. O ar está impregnado de eletricidade e paciência. Em cada estalo de faísca há uma promessa. Em cada falha, um aprendizado. Ele já compreendeu que o som pode ser traduzido em vibração, e a vibração pode ser transformada em sinal elétrico. Mas o desafio maior ainda está diante dele. Como fazer esse sinal viajar sem fios, sem cabos, sem contato físico? Como deixar o som livre, voando pelo ar como um pássaro invisível? Enquanto pensa, observa a chama tremeluzente de sua lamparina. O fogo se move de acordo com o vento, curvando-se, dançando, reagindo a algo que não se vê. O ar reage à energia. Ele murmura como se conversasse consigo mesmo. Se o ar reage à energia, talvez também possa carregá-la. É nesse pensamento que nasce o conceito das ondas eletromagnéticas, o casamento entre eletricidade e magnetismo, dançando juntas em uma sinfonia invisível. Lá fora, a noite está silenciosa. O céu parece mais próximo, como se escutasse as ideias que nascem entre os papéis e bobinas. Um grilo canta no jardim, ritmando a madrugada. O som suave se mistura ao zumbido dos experimentos, criando uma trilha natural que acalma e inspira. O cientista ajusta pequenas peças de metal, rosqueia parafusos e encosta os dedos no fio de cobre. O toque gera um leve estalo, uma centelha azulada que ilumina seu rosto por um segundo. Ele observa aquela pequena faísca como quem observa o nascimento de uma estrela. O cheiro de ozônio invade o ar, misturado com o aroma da madeira antiga e do óleo das ferramentas. O relógio continua marcando o tempo. Tic-tac, tic-tac. Como se o universo respirasse junto. Ele testa, anota, calcula. Erra, mas sorri. Porque cada erro é um passo mais perto de compreender o que ninguém ainda entende completamente. E então, num desses testes, algo muda. Um som muito leve, quase imperceptível, vibra do outro lado da sala. Uma agulha se move. Um leve ruído metálico se espalha. É fraco, instável, mas está lá. O primeiro sinal.
O coração do inventor acelera, mas sua respiração continua calma. Ele se aproxima devagar, observando o instrumento que vibra como se estivesse vivo. O som é apenas um estalo breve, uma respiração elétrica, mas representa uma descoberta. Pela primeira vez, ele testemunha o invisível respondendo. O ar está de fato transmitindo energia. As ondas começaram a nascer. As próximas horas passam em silêncio concentrado. A cada novo ajuste, o som se torna mais nítido, mais real. É como domar um vento selvagem e ensinando-o a seguir um caminho. E quando o primeiro som humano for, um dia, transmitido, será graças a esses momentos solitários, cheios de tentativas e pequenas vitórias. O sol começa a nascer de novo, e sua luz dourada entra pela janela, tocando o rosto do cientista. Ele fecha os olhos por um instante, ouvindo o som distante de uma cidade acordando. Pássaros cantam, carruagens passam, pessoas conversam nas ruas, e ele pensa em algo simples, mas revolucionário. Um dia, talvez, essas vozes também possam ser levadas pelo ar. Um dia, talvez, o mundo inteiro possa se ouvir. Na mesa, há anotações confusas, diagramas rabiscados, fórmulas inacabadas, mas há também um brilho novo, a certeza de que algo está despertando no coração da humanidade. A invenção do rádio ainda está longe de ser completa, mas já existe, pulsando no invisível. E à medida que o dia avança, ele se deita por um instante em sua cadeira de madeira, exausto. A lamparina, agora apagada, solta um último fio de fumaça, subindo lentamente como se também quisesse flutuar pelo ar. O som suave do vento entra pela janela e tudo parece se misturar. O cansaço, a esperança e a descoberta. O cientista adormece e o mundo continua girando, levando no vento as primeiras faíscas do som invisível. E enquanto esse jovem sonha, outras mentes ao redor do mundo também começam a experimentar com eletricidade, magnetismo e som. O invisível está ganhando forma, e em breve as primeiras vozes cruzariam o ar pela primeira vez. O mundo parecia mais silencioso naquela manhã. As ruas ainda vazias, os telhados cobertos por uma fina névoa e o som distante dos sinos de uma igreja marcando as horas que se arrastavam preguiçosas. Era o final do século XIX e algo começava a mudar no ar, ainda que quase ninguém percebesse. Em um pequeno cômodo cheio de fios enrolados, antenas improvisadas e peças espalhadas, um novo som estava prestes a atravessar o invisível. Não mais um simples estalo elétrico, mas uma mensagem, um pulso, uma comunicação que cruzaria o espaço sem tocar o chão. Dentro daquele ambiente, o cheiro de metal quente e óleo queimado se misturava com um leve aroma de papel úmido e tinta. O cientista, agora mais maduro, ajustava cuidadosamente seu transmissor rudimentar. As mãos firmes, o olhar calmo, mas o coração batendo com expectativa. A luz da manhã entrava pela janela, refletindo nos instrumentos e criando pequenas faíscas douradas no ar. Ele respira fundo e toca o interruptor. Um estalo, outro, o som seco do magneto girando, e então, silêncio. Mas esse silêncio era diferente. Era um silêncio cheio de vida, cheio de algo invisível que se movia. Do outro lado da sala, outro aparelho vibra. As agulhas se mexem. Há um chiado leve, como o som de vento em uma concha. O cientista sorri. Ele envia uma sequência simples, uma saudação, um código. E segundos depois, o retorno. O mesmo som, o mesmo padrão repetido, vindo do nada. Pela primeira vez, o espaço entre dois pontos não é mais vazio.
O ar se tornou um mensageiro. As ondas viajam como se fossem pensamento puro, sem fios, sem bordeiras, sem cabos. O som ainda é rústico, codificado, mas já há algo mágico acontecendo. A ideia de que uma mensagem pode cruzar quilômetros sem nenhum toque físico é quase poética demais para ser real. Ele encosta a orelha perto do aparelho, ouvindo atentamente o chiado, como quem escuta o mar dentro de uma concha. É apenas um som simples, mas nele já mora o futuro. O tempo passa e outras mentes começam a experimentar o mesmo fenômeno. Em diferentes países, nomes como Tesla, Marconi e Hertz surgem entre faíscas e antenas improvisadas. Cada um, em seu próprio silêncio, busca entender as ondas que ninguém vê, mas que agora todos sentem. O laboratório deixa de ser apenas um lugar de experimentos e passa a ser um santuário do invisível. Lá, entre o ruído e o silêncio, nasce uma nova linguagem. Numa dessas noites, Marconi, de pé, em meio a bobinas e cabos que serpenteiam pelo chão, respira fundo e observa o horizonte. Ele acredita que pode enviar sinais cada vez mais longe, talvez até atravessar oceanos. E o mais curioso é que, mesmo sem ver as ondas, ele sente que estão lá. É como confiar no vento. Você não o vê, mas sente quando ele passa. No campo, o ar é frio e úmido. A relva brilha sob o luar. Marconi se posiciona diante de uma antena alta e rústica, com um transmissor simples conectado a uma chave metálica. Ele aciona o sinal e uma série de pulsos elétricos sobe, desaparecendo no céu escuro. Do outro lado, quilômetros adiante, um operador atento observa seu receptor. E então, o impossível acontece. O som chega, um código transmitido pelo ar, cruzando o invisível. O primeiro eco humano em forma de onda. As emoções são contidas, mas profundas. Não há gritos, não há celebração, apenas um olhar longo e silencioso, como quem contempla algo sagrado. A humanidade acaba de dar um passo para dentro do invisível, e o mundo, mesmo sem saber, começa a mudar. Naquela mesma noite, Marconi escreve em seu diário. As palavras são simples, mas carregadas de admiração. As ondas viajam, elas obedecem. O ar pode, enfim, carregar mensagens. Ele apaga a lamparina e observa o céu estrelado. O som distante do mar se mistura ao chiado do vento e ele imagina, em silêncio, que talvez um dia o próprio som do mar possa ser ouvido por alguém do outro lado do planeta. O ar está cheio de novas possibilidades. As ondas se espalham, tocam árvores, montanhas, telhados, mares. Elas passam por tudo e continuam vivas, viajando para sempre. Cada transmissão é como uma pedra lançada em um lago infinito. O eco nunca morre, apenas se expande, suave e constante. E naquela noite fria, enquanto as estrelas observam do alto, o mundo ganha um novo tipo de som. Um som que ninguém ouve diretamente, mas que está lá, em todo lugar. Invisível, mas presente. Silencioso, mas eterno. Com o passar dos anos, as ondas se tornam mais fortes, os aparelhos mais precisos, e o impossível começa a se tornar cotidiano. As vozes humanas, até então presas ao ar próximo, estão prestes a cruzar continentes, e o mundo, sem perceber, se prepara para ouvir o seu primeiro alô, vindo do invisível. A noite estava calma e o vento parecia carregar um segredo novo. O mundo já conhecia as ondas invisíveis, mas ainda não havia ouvido a música que elas poderiam levar. Em um pequeno estúdio improvisado, cheio de fios cruzados, válvulas incandescentes e o leve zumbido de corrente elétrica, algo extraordinário estava prestes a acontecer. As transmissões em código
haviam aberto o caminho. Mas agora, a humanidade estava prestes a dar um salto ainda mais mágico, transformar o ar em melodia e fazer o silêncio cantar. Era uma tarde de testes. O ar cheirava a poeira quente e óleo queimado. O operador, um homem de mãos firmes e olhar curioso, aproximava-se do microfone experimental, uma peça metálica simples, acoplado a fios de cobre e tubos de vidro. Ele ajusta os botões, respira fundo e fala suavemente, quase em sussurro. Testando. 1, 2, 3. O som é absorvido pelo ar, transformado em vibração, convertido em sinal elétrico e lançado ao invisível. Do outro lado, em um pequeno receptor, o som retorna, leve, tímido, tremendo, mas é uma voz real. Pela primeira vez, o ar não apenas carrega códigos, mas emoção. Por um instante, o operador fica imóvel. Ele fecha os olhos e ouve de novo a própria voz voltando, viva, flutuando em ondas. O impossível acabara de acontecer. O ar falava, o ar cantava. O silêncio do mundo nunca mais seria o mesmo. Os primeiros experimentos de transmissão de voz e música são simples, quase frágeis. As vozes saem distorcidas, como sussurros vindos de um sonho. As músicas, ainda roucas, vibram com chiados e falhas. Mas mesmo assim, há beleza nisso. É como ouvir o nascimento de algo novo. Um som que tenta aprender a existir. Cada nota, cada palavra é uma semente lançada ao infinito. Em um canto do estúdio, há um violino encostado. O operador o observa por um momento, hesita e depois decide. Pega o arco, o posiciona sobre as cordas e toca uma melodia lenta, doce e simples. O som vibra, entra no microfone e em segundos é lançado ao ar. No outro lado, alguém, talvez um amigo, talvez um curioso com um receptor rudimentar, escuta o mesmo som, atravessando o espaço invisível. É um violino que canta através do vento. É o primeiro concerto invisível da história. As ondas dançam pelo espaço, atravessam paredes, telhados, árvores, mares. Vão mais longe do que qualquer voz humana já foi. É como se o próprio planeta começasse a cantar. As estrelas observam, silenciosas, enquanto a humanidade descobre uma nova forma de se conectar. O som se torna ponte e o ar, palco. Os dias seguintes são de experimentos e encantamento. Pequenas transmissões começam a se espalhar, quase secretas. Vozes anônimas, melodias simples, mensagens de teste. Ainda não há programas, nem anúncios, nem notícias. Apenas o prazer puro de falar e ser ouvido, de tocar e ser escutado. É uma dança entre som e silêncio. Uma conversa entre humanos e o invisível. O cientista observa tudo com os olhos mareados de emoção. Ele não inventou apenas um aparelho, ele despertou uma nova linguagem. E, como toda linguagem, ela traz consigo uma promessa, a de unir. Porque o som que viaja pelo ar não conhece fronteiras. Ele não precisa de passaporte, não respeita distâncias. Apenas vai, alcançando corações desconhecidos, espalhando curiosidade, conforto e admiração. No cair da tarde, quando o céu se pinta de tons alaranjados e o vento sopra morno pelas janelas, o cientista desliga seus instrumentos e escuta o que resta. Há ainda um leve chiado no ar, um murmúrio constante, quase como o som do mar distante. Ele sorri.
é o eco da invenção, o som do mundo aprendendo a cantar. Do lado de fora, as pessoas não sabem exatamente o que está acontecendo, mas sentem algo diferente. Algumas olham o céu, outras escutam com pequenos aparelhos que crepitam e estalam. Pela primeira vez, o invisível tem voz, e ela não traz apenas informação, traz emoção. As ondas invisíveis agora carregam não só sons, mas sentimentos. O mundo começa a se aproximar, e o ar, esse velho companheiro silencioso, passa a ser o mensageiro das canções e das histórias humanas. Era o início de uma nova era. O mundo inteiro ainda parecia pequeno, limitado pelos trilhos de ferro e pelas ondas do mar. Quando algo começou a atravessar os continentes sem tocar o chão, sem depender de navios ou cabos, apenas o ar. As vozes que cruzaram o mundo marcaram um instante em que o som deixou de ser local e se tornou global. Era como se o próprio planeta tivesse ganhado ouvidos. Em 1906, numa noite de Natal, o inventor canadense Reginald Fessenden fez algo que ninguém jamais imaginara possível. Transmitiu a primeira emissão de voz e música através das ondas de rádio. Os operadores de navios, acostumados ao som frio e impessoal dos sinais em código Morse, ouviram de repente uma voz humana. E logo depois, um violino tocando Noite Feliz. Muitos ficaram em silêncio. Outros pensaram estar ouvindo um milagre. E, de certa forma, estavam. Daquele momento em diante, a humanidade percebeu que as fronteiras do som haviam sido quebradas. As ondas viajavam quilômetros sem fios, cruzando oceanos, carregando histórias, melodias e mensagens. A invenção de Fessenden abriu caminho para algo muito maior, a radiodifusão. Poucos anos depois, em 1919, as primeiras emissoras começaram a surgir. Pessoas se reuniam em volta de grandes aparelhos de madeira, fascinadas com aquela caixa misteriosa que trazia notícias do outro lado do mundo. O rádio não era apenas tecnologia, era emoção pura, uma companhia viva que transformava o silêncio das casas em um palco sonoro de risadas, dramas, hinos e esperanças. E com a chegada da Primeira Guerra Mundial, o rádio ganhou um novo papel, o de salvar vidas. As transmissões serviam para enviar mensagens urgentes, coordenar exércitos e informar nações inteiras. Pela primeira vez, o som se tornava uma arma e também um abrigo. Enquanto bombas caíam, vozes humanas cruzavam o ar, levando coragem e direção. O som invisível unia soldados e famílias, mostrando que, mesmo em tempos de destruição, ainda havia uma frequência de esperança. Quando a guerra terminou, o rádio se reinventou. Ele deixou os campos de batalha e entrou de vez nos lares. Nos anos 1920 e 1930, o mundo descobriu o poder da voz transmitida. Foi nessa época que surgiram as primeiras radionovelas, os programas de humor, os noticiários e as transmissões de eventos esportivos. As pessoas paravam tudo para ouvir. O rádio virou o centro da casa,
um elo entre famílias e o mundo lá fora. O som agora tinha poder de formar opiniões, lançar artistas, mover multidões. E o que começou como uma faísca de curiosidade científica se transformou em uma das maiores revoluções culturais da história. Enquanto o ar vibrava com essas novas vozes, o planeta inteiro se tornava mais próximo. Da Inglaterra à Argentina, do Brasil aos Estados Unidos. O som atravessava fronteiras políticas, mares e desertos. Era o início da comunicação de massa e também o nascimento de um sentimento global. O mundo, antes dividido por distâncias e silêncios, começava a pulsar na mesma frequência. O rádio não apenas transmitia sons, ele criava memórias, espalhava cultura, moldava comportamentos. E mesmo quem não via nada, sentia tudo, porque o som, invisível, tinha o poder de pintar imagens na mente de cada ouvinte. Era o começo da era em que a humanidade aprendeu a falar para o mundo inteiro. Cada voz, cada acorde, cada notícia ecoava na eternidade das ondas. E aquele som invisível, nascido de faíscas e experimentos, tornava-se agora o novo coração do planeta. Na década de 1930, o rádio não era apenas uma invenção, era uma emoção coletiva. Era o coração pulsante das cidades, das vilas, das casas simples e das mansões elegantes. Quando o locutor começava a falar, parecia que o tempo parava. As pessoas interrompiam o jantar, as crianças silenciavam os brinquedos e até os cachorros pareciam entender que algo importante estava prestes a acontecer. O rádio havia se tornado o elo entre milhões de pessoas que, mesmo sem se conhecerem, respiravam o mesmo som, sentiam o mesmo arrepio, choravam e riam ao mesmo tempo. Ele transformou o silêncio das noites em histórias vivas e o mundo inteiro aprendeu a ouvir. No Brasil, por volta de 1922, o rádio começava a ecoar com força. Naquela época, o som da independência era comemorado com as primeiras transmissões oficiais do país. Era tudo novo, improvisado, experimental, mas foi suficiente para acender uma paixão nacional. E foi no Rio de Janeiro, em 1923, que nasceu a primeira emissora de rádio brasileira, a Rádio Sociedade. Criada por Roquete Pinto, um homem que acreditava que o rádio poderia educar e transformar vidas. Ele dizia: "O rádio é a escola dos que não têm escola." E essa frase ecoou como um chamado. Em pouco tempo, o rádio se espalhou pelo Brasil, alcançando lugares onde os livros não chegavam e onde o silêncio reinava absoluto. Logo, o som virou o espetáculo. Vieram os programas de auditório, as radionovelas, os concursos de calouros, os humoristas e as grandes vozes da música popular. Nomes como Carmen Miranda, Francisco Alves e Orlando Silva fizeram do rádio o palco de uma nova era de estrelas. O público não via os rostos, mas os reconhecia pelo timbre, pela respiração, pelo sorriso que se ouvia entre as palavras. Era uma conexão íntima, quase espiritual. As vozes se tornavam parte das famílias, conhecidas, queridas. O rádio não apenas informava, ele acompanhava o café da manhã, embalava o almoço e acalmava o sono. E foi também nessa época que o rádio provou seu poder como um instrumento de emoção e influência. Em 1938, nos Estados Unidos, o jovem Orson Welles apresentou A Guerra dos Mundos,
uma dramatização fictícia sobre uma invasão alienígena. O resultado? Caos. Milhares de pessoas acreditaram que o planeta estava sendo atacado de verdade. Famílias fugiram de casa, telefones congestionaram e o governo precisou intervir para acalmar a população. Aquilo mostrou ao mundo o poder que uma simples voz tinha de moldar o medo, a fé e a imaginação de uma nação inteira. No Brasil, a magia era diferente, mas igualmente poderosa. O rádio não assustava, ele encantava. E com o passar dos anos, tornou-se símbolo de identidade, de pertencimento. Em meio às dificuldades, às guerras e às crises, o som que vinha do rádio carregava a esperança. Ele anunciava vitórias, chorava derrotas e celebrava conquistas. Cada transmissão era uma janela aberta para um novo mundo. Quando o apresentador dizia "Boa noite, ouvintes", o país inteiro respondia em silêncio, porque o rádio falava para o coração. Era o tempo em que o mundo parava para ouvir, em que o invisível tinha voz e a distância desaparecia diante do poder do som. O rádio unia o planeta por meio de frequências, mas o que realmente o movia não era a tecnologia, era o sentimento. E mesmo sem imagem, cada som era um quadro pintado na mente de quem escutava. Uma lembrança viva que ecoa até hoje nas memórias daqueles que conheceram o poder de uma voz, atravessando o tempo e o espaço. O rádio já não era mais uma novidade, era parte da vida. Entrava pelas janelas, atravessava as ruas, misturava-se ao barulho do bonde e ao canto dos passarinhos. O som das vozes conhecidas se tornava o pano de fundo das manhãs e das noites. Ele era o primeiro a dar bom dia e o último a desejar boa noite. Quando o mundo ainda não tinha televisão, internet ou telas que dominassem o olhar, o rádio era o que ocupava o coração. Era o amigo que falava quando ninguém mais estava por perto, o conselheiro nas madrugadas, o companheiro de solidão, e essa intimidade moldou uma geração inteira. Durante os anos 1940 e 1950, o rádio atingiu seu auge. Foi a era das grandes vozes, dos programas que paravam o país e das canções que se tornavam hinos. Em cada esquina, um alto-falante transmitia o noticiário ou uma música romântica. Nas praças, as pessoas se reuniam para ouvir as radionovelas que faziam o povo sonhar. Era como se, a cada capítulo, o coração batesse no mesmo ritmo das vozes que vinham de longe. As personagens ganhavam vida na imaginação. O vilão, a mocinha, o herói. Ninguém os via, mas todos os conheciam. O poder do som era tão forte que bastava uma pausa, um suspiro do locutor, para o público sentir tudo. No Brasil, essa magia tomou proporções gigantescas. As emissoras se multiplicavam e o rádio virou um símbolo de união nacional. As pessoas riam com os programas de humor de Chico Anísio, vibravam com as partidas de futebol narradas por vozes lendárias como a de Ari Barroso e se emocionavam com as músicas que nasciam nos estúdios. O rádio dava palco aos novos talentos, revelava artistas e criava ídolos. Foi assim que nasceram as estrelas que mais tarde iluminariam a televisão. Mas naquele tempo, bastava o som, e ele era mais do que suficiente para mover multidões.
Com o rádio, o Brasil inteiro começou a se reconhecer. O sotaque do Nordeste, o jeito do Sul, o ritmo do Rio, tudo se misturava em uma só frequência. Era como se o país, finalmente, se ouvisse de verdade. Em tempos difíceis, quando a incerteza pairava no ar, o rádio mantinha a chama acesa. Ele era o mensageiro da esperança, o portador das boas novas, o amigo que não falhava. E por mais simples que fosse o aparelho, uma caixa de madeira, um dial girando, uma antena torta, havia ali dentro algo sagrado, a presença de alguém falando para todos e, ao mesmo tempo, para cada um. E enquanto as vozes ecoavam pelas ondas, algo invisível acontecia. O rádio estava moldando a cultura, influenciando modos de pensar, vestir e sentir. Ele ensinava, informava, emocionava. Em cada transmissão, o povo encontrava um reflexo de si mesmo. Era mais do que um meio de comunicação. Era o espelho sonoro de uma nação que aprendia a sonhar junto. O som deixava de ser apenas som. Tornava-se memória, companhia, identidade. E mesmo quem vivia longe das grandes cidades, nas roças ou vilarejos, podia ouvir as mesmas palavras, as mesmas músicas, os mesmos risos. O rádio havia encurtado o Brasil. E no meio daquele emaranhado de frequências, o país descobria uma nova forma de estar unido. O rádio não apenas falava, ele escutava. E talvez por isso tenha se tornado eterno. Porque toda vez que alguém ligava o aparelho e ouvia uma voz familiar, sentia que, de alguma forma, o mundo estava menos solitário. E mesmo com o passar das décadas, mesmo com as mudanças tecnológicas, aquela sensação de estar acompanhado por uma voz invisível nunca desapareceu. Porque o rádio não era feito de fios e válvulas. Era feito de presença. Quando a noite caía e o silêncio cobria as cidades com seu manto de calma, o rádio ganhava uma nova vida. Era nesse momento que ele deixava de ser apenas informação e se tornava um abrigo. A escuridão parecia menos densa quando uma voz doce surgia entre os chiados, preenchendo o vazio dos lares. Muitos deitavam-se em camas simples, com o travesseiro amassado e o abajur ainda aceso, apenas para ouvir aquele programa noturno que parecia falar direto com o coração. O rádio se tornava uma espécie de farol invisível. Não guiava navios, mas guiava almas cansadas. Era nesse clima que nasceram os programas de serenatas, as leituras de cartas, as confissões ao vivo, os recados de amor. Havia algo de profundamente humano no ato de compartilhar sentimentos através das ondas. As vozes eram suaves, pausadas, como se cada palavra fosse escolhida com cuidado, carregando uma ternura que atravessava o tempo e o espaço. O locutor não falava apenas, ele acariciava com o som. E cada ouvinte em sua solidão sentia-se acolhido, como se aquela voz invisível soubesse exatamente o que estava acontecendo dentro de sua alma. Nas pequenas cidades, os rádios tocavam baixinho nas cozinhas, enquanto o cheiro de café se misturava ao de lenha queimando.
As janelas semiabertas deixavam entrar o vento frio da madrugada, que parecia dançar junto com as melodias que vinham do aparelho. Havia canções lentas, suaves, embaladas por violinos e vozes que falavam de saudade, e mesmo quem não tinha alguém por perto sentia-se menos só. O rádio, de alguma forma misteriosa, conseguia transformar o silêncio em companhia. E muitos casais se conheceram assim, trocando olhares tímidos enquanto o mesmo programa tocava na praça ou escrevendo cartas que eram lidas ao vivo pelo apresentador. O amor parecia mais puro quando vinha pelas ondas sonoras. Não havia pressa, não havia ruído, apenas tempo. Tempo para ouvir, para sentir, para sonhar. Em cada transmissão, o rádio costurava histórias invisíveis entre pessoas que nunca se viram, mas que compartilhavam as mesmas emoções. As madrugadas eram um espetáculo à parte. Em meio ao som distante dos grilos e ao farfalhar das folhas, os locutores falavam com voz baixa, quase um sussurro. Era como se soubessem que do outro lado alguém tentava dormir, ou talvez chorar, ou apenas pensar. E aos poucos, o mundo inteiro parecia adormecer, embalado pelo mesmo som. O rádio se tornava um fio de luz no meio da escuridão, invisível, mas essencial. E mesmo quando as primeiras luzes da manhã começavam a riscar o céu e os passarinhos anunciavam um novo dia, o rádio continuava lá, fiel. Ele atravessava a madrugada e chegava ao amanhecer, como um guardião silencioso do tempo e das emoções humanas. Para muitos, ele era mais do que um aparelho. Era uma ponte entre corações. O rádio havia se tornado parte da alma humana, pulsando em sintonia com o bater dos corações que o ouviam. O rádio não apenas trouxe a companhia, ele abriu portas invisíveis para a imaginação. Em cada transmissão, as palavras pintavam cenários que não existiam nos olhos, mas viviam vivos na mente de quem escutava. Uma simples narrativa de aventura ou mistério podia transformar uma sala comum em castelo antigo, floresta encantada ou navio cruzando mares tempestuosos. Cada chiado, cada estalo era como um traço de pincel em uma tela invisível, moldando mundos que só existiam dentro do pensamento, mas que pareciam mais reais do que qualquer objeto tangível. As crianças eram especialmente cativadas por essa magia, sentadas no chão de madeira polida, com os olhos fixos no rádio como se fosse um amigo que falava diretamente com elas. Ouviam histórias de heróis valentes, de fadas e criaturas estranhas, viajando sem nunca sair de casa. A imaginação crescia junto com o som. Pais e avós, por sua vez, sorriam com nostalgia, lembrando-se de suas próprias noites diante de rádios parecidos, quando o impossível se tornava possível e o mundo se expandia muito além das paredes da sala. No Brasil, as radionovelas ganharam força. Personagens como mocinhas apaixonadas, vilões ardilosos, heróis destemidos e narradores sábios se tornaram companheiros invisíveis de milhões. Não havia telas, não havia imagens, apenas o poder do som e da imaginação. E ainda assim,
cada ouvinte via, sentia e acreditava. Cada voz tinha cor, cada pausa tinha cheiro, cada risada tinha textura. O rádio transformava sons em experiências sensoriais completas, fazendo o mundo real se misturar com o mundo imaginado de forma delicada e hipnótica. Mas o rádio também educava. Programas culturais, científicos e educativos chegavam a cidades pequenas e vilarejos distantes, levando conhecimento onde os livros ainda eram raros. Cada explicação, cada curiosidade transmitida era uma centelha que acendia novos pensamentos. Crianças aprendiam sobre história, geografia, astronomia e música. Jovens descobriam o fascínio da ciência e da literatura. E mesmo os adultos, entretidos com notícias e melodias, absorviam cultura sem perceber. O rádio, invisível e silencioso, educava o país de forma única. Ao cair da noite, a experiência se tornava ainda mais mágica. As vozes distantes ecoavam pelas ruas silenciosas, penetrando janelas e portas, criando um efeito quase sobrenatural. Pessoas em diferentes cidades escutavam o mesmo programa, sentindo-se conectadas por um fio invisível de som. Era como se o rádio tivesse inventado uma nova forma de comunhão humana. As histórias viviam dentro de cada um, e cada indivíduo acrescentava seus próprios detalhes, cores e emoções. O rádio transformava a audição em cocriação, e o mundo, de repente, parecia maior, mais vivo e mais próximo. E, enquanto as ondas viajavam, espalhando música, falas e histórias, a humanidade percebia o que estava realmente acontecendo. O rádio não era apenas tecnologia, era uma ponte entre mentes e corações, um catalisador da imaginação e da emoção. A cada transmissão, o invisível se tornava vívido, e o mundo conectado pelo som começava a cantar, sonhar e se transformar. Com o passar dos anos, o rádio deixou de ser apenas uma companhia local e começou a se tornar uma ponte invisível entre mundos distantes. As ondas que antes viajavam apenas por alguns quilômetros, agora atravessavam oceanos, montanhas e desertos. Em laboratórios e estações de transmissão espalhados pelo planeta, cientistas ajustavam antenas gigantescas, monitoravam bobinas e válvulas incandescentes e observavam com fascínio o comportamento do som invisível que ligava continentes inteiros. Era como se a Terra tivesse despertado para a consciência coletiva. Todos podiam ouvir e, de certa forma, sentir o mesmo ritmo, o mesmo som, o mesmo instante. Em uma estação de rádio na Europa, um operador ajusta a frequência com cuidado. Seus dedos dançam sobre os botões metálicos, o chiado dos fios se mistura ao som distante do vento lá fora, e ele escuta atentamente. Do outro lado do Atlântico, na América do Sul, outro operador segura o mesmo aparelho, e a mesma transmissão chega com clareza surpreendente. Notícias, músicas, programas educativos,
tudo atravessava o oceano como se não houvesse barreiras. A sensação de que o mundo inteiro podia se conectar com uma simples frequência parecia quase mágica. O rádio tornou-se uma ferramenta vital de comunicação, especialmente em tempos de guerra e crise. Durante a Segunda Guerra Mundial, emissoras transmitiam boletins para exércitos, civis e refugiados, levando instruções, esperança e notícias de familiares distantes. Em cada transmissão, a voz humana cruzava fronteiras sem ser vista, carregando emoção e informação ao mesmo tempo. O som se transformava em elo de confiança, e cada receptor se tornava uma janela para lugares que ninguém jamais poderia visitar fisicamente. Ao mesmo tempo, o rádio abriu espaço para a disseminação de culturas e músicas de outros continentes. Ritmos africanos, melodias europeias, canções americanas, tudo passava pelo ar e chegava aos ouvidos atentos de ouvintes curiosos em cidades, vilarejos e ilhas remotas. Era uma troca invisível de sons, cores e sentimentos, onde o mundo aprendia a se conhecer sem precisar viajar. Crianças de diferentes países cantavam as mesmas músicas, compartilhavam as mesmas histórias e sentiam a mesma magia de ouvir vozes que vinham de lugares distantes. Em uma manhã clara, o operador europeu observa o horizonte, o céu tingido de tons dourados pelo sol nascente. Ele respira fundo, sente o ar frio nos cabelos e pensa na magnitude do que está acontecendo. Cada onda que sai de seu transmissor atravessa mares, toca cidades, sobe montanhas e desce vales, chegando a milhares de pessoas que nunca se verão, mas que compartilham o mesmo instante de som. É uma experiência quase espiritual, invisível, mas concreta, etérea, mas real. Enquanto isso, na América do Sul, uma família senta-se ao redor de um rádio recém-instalado. O aparelho chiava levemente, mas em meio aos estalos, a voz de um locutor europeu chegava clara e próxima. Era a primeira vez que ouviam notícias do outro lado do mundo, histórias que transformavam a percepção do espaço e do tempo. O rádio encenava que o mundo, embora vasto, podia se tornar íntimo e acessível. Cada transmissão criava uma sensação de união global, como se a humanidade estivesse conectada por fios invisíveis de som. O rádio não apenas atravessava continentes, mas encurtava distâncias humanas. Ele permitia que famílias separadas, comunidades isoladas e nações distantes compartilhassem experiências simultâneas. Era como se o planeta inteiro tivesse adquirido ouvidos atentos, capazes de ouvir e sentir o mesmo instante de vida. O poder das ondas invisíveis transformava o mundo em um espaço de comunhão silenciosa, onde cada chiado, cada melodia, cada palavra transmitida carregava consigo não apenas informação, mas presença e emoção. Enquanto o som atravessa mares e montanhas, o rádio prepara o terreno para uma nova fase, o nascimento das primeiras grandes redes, das emissoras que conectam cidades inteiras e das vozes que passam a falar para milhões ao mesmo tempo. O mundo, agora unido pelo invisível, está pronto para ouvir como nunca antes. À medida que o rádio se espalhava pelo mundo, pequenas estações começaram a se conectar em redes maiores, criando um fluxo contínuo de som que podia alcançar milhares, depois milhões de ouvintes ao mesmo tempo. Cada emissora tornava-se um nó invisível em uma teia gigante de comunicação. E a voz humana, tão simples, tão comum, adquiria um poder extraordinário. Unia massas,
Moldava opiniões, contava histórias compartilhadas e dava ritmo a dias inteiros. O rádio transformou-se em uma plataforma coletiva, um espaço onde as emoções de muitos se encontravam na mesma frequência, respirando juntas no mesmo instante. Nos anos 1940 e 1950, as grandes redes de rádio dominavam cidades inteiras. Em São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires e Nova York, pessoas se reuniam em casas, cafés e praças para ouvir os programas mais populares. Notícias de política, economia, música e cultura chegavam em tempo quase real, fazendo o mundo parecer menor, mais próximo, mais íntimo. Havia algo hipnótico nesse poder invisível. Por meio de ondas eletromagnéticas, um locutor conseguia tocar corações que nunca veria, espalhar conhecimento e provocar sorrisos sem nunca olhar para o público. Era o triunfo do som. O rádio também se tornou palco para expressões artísticas inéditas. Programas de variedades, radionovelas, entrevistas, transmissões musicais, tudo era parte de uma experiência coletiva que transformava cada lar em um teatro íntimo. Cada música transmitida era vivida em tempo real em diferentes cantos do país, criando uma sensação de pertencimento a algo maior. As vozes humanas que antes ecoavam em quartos silenciosos agora ressoavam como coro de milhares, unindo ouvintes através do invisível. Mas havia mais do que entretenimento. Redes de rádio influenciavam a política, a educação e a consciência social. Campanhas de vacinação, informações sobre crises, alertas meteorológicos, tudo era transmitido quase instantaneamente, salvando vidas e conectando comunidades. As vozes do rádio não eram apenas sons, eram guias, conselheiras, confidentes. Cada anúncio ou notícia carregava peso e responsabilidade, pois alcançava pessoas que confiavam plenamente no que ouvia. O rádio moldava hábitos, transmitia cultura e consolidava tradições, enquanto silenciosamente estabelecia um vínculo emocional entre emissor e ouvinte. O poder do rádio também se mostrava na capacidade de democratizar a informação. Pequenas cidades que nunca tinham acesso a jornais diários podiam agora ouvir notícias internacionais, aprender sobre ciência, acompanhar esportes e conhecer culturas distantes. Cada frequência aberta transformava o invisível em acessível. E em cada lar, o rádio cumpria seu papel silencioso de conectar pessoas, aproximar ideias e criar uma rede de imaginação compartilhada, onde o som invisível tinha mais presença do que qualquer objeto físico. Durante as madrugadas, quando os chiados se misturavam ao silêncio da noite, era possível ouvir vozes vindo de várias partes, narrando histórias, cantando canções ou lendo poemas. Milhares de pessoas, mesmo separadas por quilômetros, participavam do mesmo instante sonoro. O rádio havia transformado o mundo em um palco coletivo, em que cada ouvinte era simultaneamente espectador e co-criador da experiência. A massa não era apenas audiência, era parte do tecido invisível que mantinha viva a magia do som. E assim, enquanto as redes cresciam e a tecnologia avançava, o rádio permanecia como ponte entre pessoas, culturas e continentes.
Sua missão não era apenas informar, mas envolver, unir e emocionar. O som, antes local e limitado, agora fluía como um rio interminável, conectando corações e mentes em uma dança invisível, preparando o mundo para a próxima revolução de comunicação. A chegada das ondas musicais e de notícias em cada canto do planeta. Enquanto as redes se expandiam e as vozes ecoavam para milhões, surgiam novas histórias, melodias e descobertas, preparando o terreno para a era em que o rádio deixaria de ser apenas companhia e se tornaria presença constante, indispensável e ainda mais mágica. Em cada canto do mundo, o rádio tornou-se algo mais do que tecnologia. Tornou-se memória viva, elo emocional e agente de transformação. Não eram apenas transmissões, eram narrativas que mudavam o curso de vidas e histórias que influenciavam escolhas, comportamentos e sonhos. Em guerras, crises e momentos de esperança, as vozes que atravessavam as ondas eletrônicas carregavam poder real. Poder de informar, de acalmar, de inspirar. Cada locutor, cantor, narrador ou apresentador se transformava em confidente invisível. Alguém que, sem jamais tocar a mão do ouvinte, conseguia impactar corações e mentes. Nos anos 1960 e 1970, o rádio consolidou-se como protagonista da transformação cultural. Movimentos sociais, campanhas de direitos civis e revoluções musicais encontraram nas ondas do rádio o veículo perfeito para se espalhar rapidamente. Vozes contestadoras, artistas engajados e jornalistas corajosos transmitiam ideias que chegavam a cada esquina, cada casa e cada comunidade. O som não apenas levava informação, mas carregava emoção, indignação, esperança e união. E o efeito era tangível. Multidões se mobilizavam, debates surgiam nas ruas e o mundo parecia mais próximo, mais conectado, mais consciente. Mas nem todas as mudanças eram grandes ou visíveis. Em pequenos lares, o rádio afetava o cotidiano de maneira sutil e profunda. Uma música transmitida no momento certo podia acalmar um coração ansioso. Uma notícia lida com cuidado podia ensinar valores ou despertar curiosidade. Uma radionovela podia transformar o olhar de uma criança sobre o mundo, incentivando imaginação, empatia e compreensão. Cada frequência era um fio delicado que ligava a experiência individual à experiência coletiva, transformando o som em memória, sentimento e aprendizado. No Brasil, o rádio teve papel crucial na formação cultural e na consolidação da música popular. Programas de auditório, apresentações de samba, bossa nova e forró, narrativas de rádio e transmissões esportivas moldaram gerações. Nomes como Ari Barroso, Dick Farney e Elis Regina, que surgiriam mais tarde, encontraram no rádio espaço para criar e se conectar. Mas o rádio não apenas promoveu artistas, ele construía laços, formando comunidades invisíveis, conectadas por uma frequência que não se via, mas se sentia. Cada voz que chegava às casas parecia sussurrar: "Você não está sozinho. Há outros ouvindo, vivendo e sonhando como você." Além disso, o rádio democratizou a informação de uma forma sem precedentes. Pessoas que nunca saíram de suas cidades, vilarejos e bairros passaram a conhecer notícias, culturas e acontecimentos do mundo inteiro. A tecnologia invisível tornou-se instrumento de educação, aproximação e, sobretudo, de humanidade compartilhada. A voz humana, carregada por ondas eletromagnéticas, tornou-se veículo de aprendizado e inspiração, transformando pequenas casas em salas de aula, auditórios e teatros. E mesmo quando as décadas avançaram e outras tecnologias surgiram,
o impacto do rádio permanecia. Aquele som que atravessava paredes e continentes, que acompanhava sonhos e lágrimas, ainda era lembrado como ponte invisível entre vidas, como instrumento de esperança e transformação. Porque o rádio ensinou algo essencial. Uma voz, mesmo a quilômetros de distância, pode mudar histórias, acalmar corações, abrir mentes e conectar almas. É o poder do invisível transformando o mundo, um instante sonoro de cada vez. E assim, enquanto o rádio continuava a ecoar vozes que transformavam destinos, uma nova era se aproximava. Uma era em que o som se tornaria memória, legado e parte eterna da experiência humana, pronto para acompanhar o homem em qualquer lugar, a qualquer hora. E chegamos ao momento em que todas essas ondas invisíveis, tantas vozes, melodias e histórias, se tornam mais do que memórias passageiras, transformam-se em legado. O rádio, que começou como curiosidade científica, faísca de engenhosidade e gesto de experimentação, tornou-se eterno, não apenas como invenção, mas como presença silenciosa e poderosa na vida das pessoas. Ele ensinou que o som pode atravessar paredes, mares e séculos, que uma voz, mesmo sem ser vista, pode acalmar, inspirar e conectar corações. O rádio não morreu com o tempo, apenas se transformou, integrando-se a novas tecnologias, mas mantendo seu princípio essencial, o poder de fazer sentir e imaginar. Olhar para o passado é perceber que cada chiado, cada transmissão pioneira, cada melodiosa voz nos lares do mundo inteiro contribuiu para algo muito maior do que se podia medir. A ciência, a criatividade e a persistência de inventores como Marconi, Fessenden e tantos outros abriram caminho para uma rede de comunicação invisível, uma ponte entre pessoas de diferentes culturas, continentes e histórias. Mesmo hoje, ao ligar um rádio digital ou ouvir uma transmissão via internet, sentimos a mesma magia, a continuidade de uma tradição que começou há mais de um século. O rádio nos ensinou também a importância da intimidade do som. Ele mostrou que, embora invisível, uma voz pode acompanhar nossa rotina, acalmar nossas noites e transformar a solidão em companhia. Era mais do que comunicação, era presença. Cada locutor que falava com cuidado, cada músico que transmitia emoção, cada história narrada, carregava consigo a capacidade de transformar o dia de quem escutava. O rádio tornou-se assim um confidente invisível, um amigo fiel e um guardião das memórias coletivas. Hoje, mesmo com a proliferação de telas, smartphones e redes sociais, o rádio continua vivo. Seus princípios atravessaram gerações, ensinando que a comunicação verdadeira não precisa ser vista, mas sentida. A magia do som que viaja pelo ar invisível, tocando corações, ainda se mantém. E assim, o rádio deixa uma lição que transcende tecnologia: a importância de ouvir, de compartilhar, de conectar-se de forma profunda e silenciosa. É a eternidade do som, a continuidade de uma experiência humana essencial que começou com faíscas em laboratórios antigos e chegou até nós, transformando o invisível em presença. Ao fechar os olhos agora, você pode imaginar essas ondas invisíveis passando pelo mundo, carregando vozes e melodias, cruzando oceanos, florestas e cidades,
chegando até cada lar. O rádio nos lembra de que tudo o que é invisível não é menos real. Muitas vezes é até mais profundo, porque toca aquilo que não pode ser visto, o coração e a imaginação. E assim, a história do rádio permanece viva, eterna, um legado sonoro que continua a nos ensinar, a nos confortar e a nos conectar, geração após geração, noite após noite. Enquanto você se deixa levar pelo silêncio da noite e pelas memórias do som, saiba que o rádio nunca se foi. Ele apenas se tornou parte de você, da sua memória, do seu sonho, carregando vozes e melodias invisíveis que ecoarão para sempre, embalando sonhos e despertando imaginação. Que cada onda que atravessa o ar seja um sussurro de paz, um lembrete de que estamos conectados e que o som, de qualquer forma, é eternidade. Se você se encantou com essa viagem pelas ondas invisíveis do rádio, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para continuar recebendo histórias que educam, encantam e acalmam. Conta pra gente nos comentários qual o momento da história do rádio mais te impressionou ou te fez imaginar algo incrível. Quero ler sua opinião e compartilhar esse facinho com todos.